Então, como que é o ser humano? O ser humano, e o crente cai muito nisso aqui, porque o crente lê a Bíblia, ou ele ouve a pregação, e ele começa aprendendo na Bíblia aquilo que é errado, aquilo que não é. Só que às vezes, e a gente vê muito isso, e se a gente tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa, e a gente tem que estar olhando. A gente começa às vezes a examinar o caminho dos outros, enxergar o caminho dos outros. Olha só, a Bíblia diz isso e o fulano como está andando. A Bíblia diz aquilo e o fulano está andando. Não, mas ele fez isso, mas isso não é de Deus. Quem não já ouviu isso? Às vezes até falou, né? Até falou isso. E quando nós caímos nesse erro, que é um erro, nós deixamos de olhar para os nossos caminhos. Às vezes, quando nós olhamos nos detalhes da caminhada do outro, naqueles detalhes que ele está errando, e enxergamos até os detalhes. Na nossa vida, às vezes a gente olha lá assim só por cima. Aí por cima você diz assim, não estou fazendo nada errado. E às vezes o que nós estamos criticando no outro, estamos fazendo a mesma coisa. Agora eu lembrei uma vez, quando eu morava em São Paulo, um rapaz chegou perto de mim, e ele era de uma família muito grande. A parte da família dele era lá do estado de Pernambuco, da cidade onde eu nasci. E ele chegou, disse assim, escuta. Ele chegou, citou duas mulheres daquela família, disse assim, diz uma coisa, quem é mais fofoqueira das duas? Você que é de lá, que conhece elas. Porque alguém tinha falado para ele que aquelas duas mulheres eram muito fofoqueiras. E eu falei, não sei. Mas depois eu fiquei pensando, a resposta não era essa. Eu tinha que falar para ele, o mais fofoqueiro é você, que elas estão lá no Nordeste e você está falando delas aqui. Quer dizer, ele estava numa fofocaia, querendo saber da vida de alguém, e olhando para o outro. Mas muitas das vezes nós somos assim. Nós olhamos até os detalhes das falhas do caminho do outro, só que o nosso nós olhamos por cima e não olhamos detalhes onde nós temos falhado. E aí o que acontece? Nós vemos que somos certinhos. Eu vivo uma vida tranquila, faço as coisas certas. É normal o ser humano dizer. Mas se for olhar verdadeiramente, vai encontrar coisas que precisam melhorar. Porque quando nós vamos na palavra de Deus, quando nós pegamos a lanterna da palavra de Deus e iluminamos o nosso caminho, as nossas atitudes, aí aquela luz começa a nos mostrar onde nós precisamos mudar. E às vezes que estamos condenando em alguém, nós tem de sobra em nós. Então nós temos que tomar um cuidado nisso. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Quer dizer, o prudente é a pessoa que tem a capacidade de parar e procurar entender como ele está andando, como ele está caminhando. Isso é a sabedoria que deveria estar em todos nós. Antes da gente, principalmente a gente que temos a Bíblia é perfeita. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos enxergar os erros que há no mundo. Só que se eu for sábio, ou se eu for prudente, ao invés de eu estar examinando os erros do outro, eu vou examinar da minha caminhada, de como eu estou me conduzindo na vida, de como eu estou caminhando. Porque eu não posso consertar o fulano, mas eu posso me consertar. Eu não posso mudar a maneira da pessoa ser, eu posso mudar a minha. Eu não posso colocar limites
em alguém, mas eu posso colocar em mim. Posso colocar. Mas para isso, eu tenho que fazer o quê? Usar dessa sabedoria da prudência. Ao invés de eu estar olhando para o caminho do outro, ao invés de eu estar tentando entender o caminho do outro, eu vou entender o meu. Porque quando eu procurar entender o meu, quando eu encontrar que está errado, eu vou consertar. Do outro eu não posso. Eu posso aconselhar alguém, eu posso ensinar o que é certo, mas eu não posso mudar a cabeça da pessoa, fazer ela agir certo. Isso aí cabe a ela decidir. Por exemplo, a pregação do Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Se o irmão está errado, eu tenho que exortá-lo, mas na palavra e até com mansidão. Mas cabe a ele fazer a escolha. Agora, na hora de procurar entender o caminho, não adianta ficar tentando entender o caminho. Se fulano é errado, se fulano deveria fazer assim, deveria... Não, procura entender o meu. O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de errado? Como eu estou agindo? Por quê? Porque eu posso mudar a mim mesmo, mas o outro eu não posso. O outro eu não posso. O outro eu posso orientá-lo, mas não mudar a maneira dele pensar, a maneira dele agir. E é por isso que nasce a intolerância. A intolerância nasce disso. A pessoa fica de olho no caminho dos outros e tentando consertá-los. Nós temos que olhar para o nosso caminho, como eu estou andando, como eu estou agindo. E lógico, com a verdade do Evangelho, ensiná-lo. Aquele também que olhar através da palavra, olhar para si e cair em si, aí ele diz, não, espera aí, eu vou mudar. Aquele que não, vai continuar andando errado. Vai continuar andando errado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da minha família, ela estava falando que tem alguém da família que vive bebendo. Eu disse, não adianta falar. Eu falei, não, mas não precisa você ficar falando para a pessoa parar. Lógico, dá um conselho, tudo, ajuda, mas não adianta. Vai orar, vai buscar a Deus pela pessoa, porque não adianta você ficar lá, não, você está bebendo, você precisa parar. Você é um beberrão, olha a tua vida como está. Não adianta, irmão. Não vai mudar. Não vai mudar. A pessoa está presa no vício, o melhor é você orar por ela. Buscar, orar para que ela caia em si, abra os olhos. Porque não adianta, porque ela já sabe que ela é alcoólatra. Não adianta você chegar para o bêbado e dizer que você é um beberrão. Você está acabando sua vida. Ele sabe que está acabando. Cada cachaça que ele toma e cada ressaca que ele fez, ele sabe que está sendo destruído. Eu ouvi uma vez um conselho de um vizinho meu, que ele usava maconha, e ele disse assim, nunca entre nesse caminho, porque eu entrei e é a pior coisa. Eu estava pensando nesse dia, às vezes a gente diz assim, quando alguém vai te dar um conselho, aí você olha para a vida da pessoa e diz assim, essa pessoa não está apta para me dar um conselho, porque ela está dizendo para mim não fazer e ela faz. Às vezes ela é a pessoa mais apta que tem para dar um conselho. Por quê? Porque ela está sabendo o preço que ela está pagando por viver naquela vida. Ela sabe. Ela sabe que um dia ela não era daquele jeito, mas foi entrando. Então, se ela deu um conselho para não fazer, você tem que saber, ela está carregada de razões para te dizer, não faça. Deus, Ele nos orienta a gente olhar para os nossos caminhos, não para os dos outros. Lá no livro de Ageu, o povo de Israel não estava se dando bem. A coisa estava meio complicada para eles. Dificuldades, vida financeira. Aí Deus veio aconselhá-los.
estavam trabalhando muito, o resultado era péssimo. Nada dava certo. Ageu capítulo 1. Vou dar um tempinho a mais, que os profetas menores às vezes você tem mais dificuldade, mas o melhor caminho é ir no índice da Bíblia, que lá estão os livros relacionados e a página que se encontra aquele livro. Aí você pode se orientar melhor, mais rápido, né? Eu já vi pastor censurando isso. Que é isso, irmão? Tem que índice de Bíblia? Não? É um livro. É o mais fácil que tem. Você não é obrigado a saber onde está toda hora. Principalmente esses livros desses profetas, chamados profetas menores. Não é que eles eram menores, né? É que eles escreveram livros menores. Na verdade, eles não eram menores, foram os homens que colocaram assim. Chamam por causa de ter os livros grandes de outros profetas e eles. Então, o povo de Israel está passando por momentos de dificuldades para prosperar, para vencer. Aí Deus veio e falou o seguinte para ele. Diz assim, capítulo 1, versículo 1 em diante. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Tá? Aqui nós temos o governador, que era o príncipe, ele voltou ali da Babilônia como governador, e o sacerdote. Aí Deus manda a palavra e diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Então, aqui está havendo problemas, e Deus disse: vocês querem solucionar? Qual é a primeira coisa? Considerai, examinar os seus caminhos, como vocês têm andado, o porquê isso está acontecendo. Ele diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestir-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe no saco furado. Imaginou você receber uma coisa no saco furado? Colocando, caindo fora, né? Diz: assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Mais uma vez, olha a observação: considerai os vossos caminhos. Aí ele orienta, né? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Bom, vamos entender. O que me chama a atenção aqui é o que Deus fala para o povo: considerai os vossos caminhos. Irmãos, o ser humano, e tem um grupo de pessoas, e não é pouco, que as suas dificuldades, ele sempre procura alguém para culpar. Porque a culpa disso, é a culpa daquilo, porque a minha vida não anda, por isso, por aquilo. Mas a pessoa não para considerar o caminho que está trilhando, o caminho que está andando, o que ela está fazendo ou deixando de fazer, né?
Aí ela fica culpando todo mundo, colocando a culpa em pessoas. Procura alguém para culpar, não, porque nada dá certo, por isso, por aquilo. E Deus, esse povo aqui estava passando uma dificuldade. Eles estavam semeando e a colheita era pouca. Trabalhavam, e até o salário que recebia sumia. A chuva não vinha, imagina, o povo vivia da agropecuária e da agricultura, mas não vinha chuva. Se não vinha chuva, com a seca, não produzia, a terra não produzia. Então havia o quê? Fome. Uma escassez. Aí Deus disse: olha, considera o caminho de vocês. Dá uma olhada como vocês têm andado. Dá uma olhada como tem sido a caminhada de vocês. Muitas pessoas estão sofrendo por isso. E estão culpando pessoas. E estão revoltadas. Hoje o que mais tem é gente revoltada. Mas a pessoa não está considerando os seus caminhos. Não está olhando para examinando seu caminho, como ela tem andado com Deus, como ela tem se conduzido na vida, o que ela tem deixado de fazer por si mesma, ou o que ela tem feito de errado, está levando ela àquela situação. Porque às vezes a pessoa está no maior sofrimento, mas porque também as escolhas dela não têm sido boas. O que ela tem trazido para a sua vida só tem trazido problemas. No caso aqui, esse povo, eles estavam negligenciando com as coisas de Deus. Eles voltaram ali do cativeiro, eles tinham voltado há pouco tempo, e eles começaram a reconstruir a cidade. E eles pensaram: vamos trabalhar e vamos reconstruir a nossa casa. E tinha no meio daquela cidade, tinha o templo, a casa de Deus, que era o lugar do povo ir buscar a Deus. Só que eles disseram: não, nós temos primeiro construir nossa casa, arrumar nossa vida, depois nós arrumamos a casa de Deus. Quer dizer, estava trabalhando muito para ter uma vida melhor, mas ele estava deixando de lado o mais importante, que era o cuidado com as coisas de Deus, o cuidado do templo. O templo era um lugar de se reunir, de buscar a Deus. Estavam deixando de lado. Eles até tinham a ideia: depois a gente faz. Tem muita gente que está assim na vida. Tem muita gente que está correndo demais na vida, correndo demais para melhorar de vida, fazendo de tudo, estudando, trabalhando, correndo de um lado para o outro. Mas a vida espiritual ele está deixando de lado. Ele está dizendo: não, quando eu tiver tempo eu cuido. E vai chegar uma hora que a pessoa vai correr, e o resultado não vai ser nada. O resultado, por quê? Porque vai faltar a bênção de Deus. E por que vai faltar a bênção de Deus? Porque ele está negligenciando com as coisas de Deus. Ele está deixando as coisas de Deus de lado. Ele está deixando para quando um dia tiver tempo. O mandamento de Deus qual é? Deus em primeiro lugar. Ele tem que estar como prioridade. Não seja algo secundário. Não, deixa em segundo plano. Quando eu fazer isso, fizer aquilo, der tempo, eu não importa. A pessoa fica vazia e luta sem a bênção de Deus. Às vezes até consegue alguma coisa, mas lá na frente perde tudo, vem um contratempo, a pessoa perde. Por quê? Negligência em buscar a Deus, em buscar a segurança que Deus tem. E por que veio essa negligência? Porque não estava examinando os caminhos. Quando você examina os seus caminhos, quando você atenta para os seus caminhos, você vê onde está errado e o que está certo. Deus falou também lá para Josué, como Josué poderia prosperar na sua caminhada, as coisas dar certo. Josué capítulo 1.
possível. Josué capítulo 1. Não esquecendo de onde nós começamos, Provérbios. A sabedoria do prudente é atentar para o seu caminho, não para o do outro, você. Josué capítulo 1. Moisés tinha morrido, o povo estava lamentando, e Deus vem para Josué e diz: Josué, para com essa choradeira, porque tem trabalho a fazer. O trabalho é fazer o povo herdar a terra que eu prometi. Moisés, meu servo, é morto, está comigo, e vocês precisam seguir em frente. É duro perder um ente querido, não é verdade? Quem perdeu sabe. É duro, mas a vida continua. Tem que seguir em frente. Ficar preso lá, naquilo ali, não vai adiantar. Você pode dizer: ah, pastor, o senhor nunca perdeu um ente querido. Eu já perdi meu pai e minha mãe. O que eu tinha de mais importante eu perdi, pai e mãe. Já perdi. Mas você tem que seguir em frente. Acho que hoje eu tenho importante também. Tem minha irmã importante para mim. Tem até os filhos dela são importantes para mim, mas vamos dizer, os principais já foram. Bom, tenho minha família era bem pequena, tem minha irmã também, que é bem importante para mim. Acho que restou. Temos que seguir em frente. Esse cara chorando, aí Deus chega e diz assim, versículo 7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Prudentemente te conduzas. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém, Jesus? Você veja bem, Deus estava falando para Moisés. Se você pegar o versículo 6, Deus diz assim: esforça-te em bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Bom, ele está falando da terra, de entrar na terra prometida. Mas o que me chama a atenção aqui, além dele dizer: olha, medita para te conduzir de uma forma prudente, fazendo prosperar o teu caminho, é que ele diz: tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Esforça e tende bom ânimo. Ele diz: se esforça para trabalhar, se esforça para guerrear contra teus inimigos, se esforça para... Não. Ele diz: se esforça e tende bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Às vezes, irmão, nós nos esforçamos muito para executar trabalhos. Se esforça muito para ir pelo trabalho, se esforça muito para estudar, se esforça muito para tudo, mas não se esforça para fazer o que está na palavra de Deus. E aí o esforço é vão, porque a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É vão. Tem gente que é muito esforçado, tem gente que é muito trabalhador, é muito aguerrido. É muito aguerrido. Se esforça muito, está sempre correndo atrás das coisas para se dar bem na vida, mas não tem o menor ânimo de vir à igreja, não tem o menor ânimo de orar, não tem o menor ânimo de meditar na palavra de Deus, buscar aprender para fazer conforme ela está ensinando. Não se esforça nem um pouco. Tem gente que diz assim: eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. A gente diz assim: eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. Eu já vi crente falar muito isso. Não lê a Bíblia, eu começo a ler, eu tenho uma preguiça. Sabe por que tem uma preguiça de ler a Bíblia? Porque ele não se esforça para ler. Porque se ele se esforçar, mesmo sem vontade, você começar a ler a Bíblia, porque ler
é um hábito que você desenvolve. Se você não tiver hábito de ler, realmente é cansativo ler. É ou não é? Quem lê sabe. Mas se você todo dia começar a ler, você vai tomar gosto pela leitura. Porque dentro da leitura você vai aprendendo, e aquele aprendizado vai despertando a tua curiosidade. Já vi alguém dizer que quem lê, ele viaja sem sair do lugar. Vai a lugares, a imaginação. Mas por que a pessoa tem a maior preguiça de ler? Porque não tem o hábito de ler. Mas se ele se esforçar, não, eu preciso ler, porque eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso aprender para me fazer, à medida que ele todo dia for lendo, de repente vai tomar gosto pela leitura, vai tomar gosto que ele vai chegar a momentos que ele gastar tempo lendo a Bíblia e nem vai perceber. Isso pode ser a Bíblia, pode ser um livro. Às vezes eu pego um livro para ler e eu coloco ele lá, leio uma página, duas, aí eu coloco lá. Aí fico 2 dias sem pegar no livro e nem a menor vontade. Aí chega uma hora que eu digo assim, vou ler esse livro. Aí eu começo a ler. Quando eu começo a ler, aí começa. Cada ensinamento, lógico, eu leio livros cristãos. Estou lendo agora um que fala sobre Saia da Babilônia. Aí eu começo a ler, vai aquele entendimento, você vai aprendendo, de repente você está olhando, você não quer parar de ler, é uma página atrás da outra, porque eu termino uma página e, mas você ficou aí faltando isso. Então se esforce. Estamos começando o ano, queremos fazer que as coisas dê certo para nós, vamos nos esforçar, ter bom ânimo, para fazer conforme tudo que está escrito na palavra de Deus. Mas para fazer nós temos que primeiro nos esforçar para ler, que é para aprender. Amém, Jesus? Se esforçar para dar atenção à pregação, se esforçar para tudo isso, buscar a Deus. Deus poderia ter dito assim, olha, Josué, você vai fazer o povo herdar a terra, então te esforça muito para trabalhar, te esforça muito na guerra, te esforça muito na batalha, não, ele disse, te esforça para você fazer tudo que está aqui no livro, porque é isso que vai te dar a vitória. Amém, Jesus? Irmão, às vezes é tanto esforço para coisas que não convém. A batalha está perdida se não estiver na direção de Deus. A vitória do cristão está na palavra de Deus, não está em outro lugar não. Nossa vitória está na palavra, sobre qualquer situação. Se você entendeu a palavra, se você estiver fazendo de acordo com a palavra, a bênção vai te seguir. Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. É através de entender a palavra, está fazendo o que ela está mandando, que nós vamos crer e nós não vamos estar correndo atrás dos sinais, eles que vão correr atrás de nós. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Nos examinar, ser prudente para fazer. Ele diz, da parte, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, quando fizer como está escrito. Voltando àquele entendimento principal que nós ficamos, examine seus caminhos. O prudente, ele atenta para os seus caminhos. O homem às vezes quer atentar para os dos outros, principalmente o cristão às vezes quer ficar de olho como o outro está andando e não olha como ele está andando. Tem de cristão que gosta de apontar o dedo para o outro, ficar procurando falhas de alguém, de outro, né? Para condenar, dizer, não, esse cara não é de Deus, se fosse de Deus que fazia isso. Aí já vira até juiz. E é um cuidado que nós devemos ter. Isso aconteceu também quando, lá no final do Evangelho de João, com o apóstolo, Jesus veio falar com ele e ele tentou se meter no que não devia.
Ao invés de estar preocupado com ele foi se preocupar com o outro, com a vida do outro. Isso é bem humano, irmãos. Por isso nós temos que tomar cuidado conosco, não é com os outros, não é conosco. Jesus aparece, Pedro tinha negado Jesus, e Jesus veio restaurar Pedro, porque Pedro estava muito abatido, porque ele tinha negado Jesus na hora que Jesus mais precisava. E Pedro gostava, amava Jesus, mas por medo ele fez isso. E ele ficou para baixo. Aí Jesus veio restaurar e apareceu para eles e chama Pedro à parte. Primeiro jantou, confraternizou com eles, aí chamou ele à parte. Versículo 15, capítulo 21 de João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: você conhece isso aqui? Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então você me ama, vai apacentar. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, né? Você vê o segredo para apacentar o rebanho de Cristo é amar Jesus. Porque quem amar Jesus vai fazer as coisas corretas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala: na verdade te digo, que quando eras moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando de que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então Jesus aqui aproveitou, também orientou Pedro, mostrando lá na frente o que iria acontecer com ele. Só você vai envelhecer, quando você é novo, você ia para onde você queria, mas na tua velhice que vai acontecer, você vai estender a mão, alguém vai te amarrar e te levar para onde você não quer ir, e seria a morte dele, né? Ele seria morto por causa do Evangelho. E depois que Jesus fala isso, Jesus olha para Pedro e diz: até porque aquela morte seria para glorificar a Deus. E diz: porque seria pelo Evangelho. Você glorifica a Deus quando você está fazendo algo pelo Evangelho. Aí ele disse assim, aí Jesus fala: segue-me. Pronto, chamado, me segue, Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Que foi João, né? Então Jesus está andando com Pedro e fala: Pedro, me segue. E de repente João aparece também e sai seguindo. Aí Pedro olha, se volta e diz assim, e vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e este o que será? Olha a preocupação com a vida do outro, com o caminho do outro. Jesus estava falando especificamente sobre Pedro. Jesus estava dizendo o que iria acontecer com ele. E Jesus estava dizendo: Pedro, você vai apacentar meu rebanho. Jesus estava dizendo: Pedro, segue-me. Meu irmão, todos nós fomos chamados para seguir a Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Se você é ovelha de Jesus, você tem que segui-lo. Você foi chamado para isso. Mas muitas das vezes nós não estamos preocupados
como vamos seguir Jesus ou o que vai acontecer conosco. Nós estamos preocupados com a vida do outro irmão. Esse cara, o que está fazendo? Como pode isso, aquilo? Aí quando ele falou isso, Jesus disse assim, e disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Meu irmão, essa palavra até hoje Jesus está falando para mim e para você, que você se importa com a vida do irmão. É ele, Jesus vai tratar dele, cuidar dele. Mas esse cara, acho que ele não é de Deus, acho que ele não, vai cuidar da sua vida. Segue, ele diz: segue-me tu, Pedro, vem me seguir, se importa com a tua caminhada. Você tem a ver com a tua caminhada, não é com a do João, não. Deixa que o João, eu vou tratar com ele, e eu sei o que eu tenho para ele, como eu vou tratar. Agora segue-me tu. Isso aqui é para a gente abrir os olhos, para a gente estar de olho nos nossos caminhos, não nos dos outros. Para aprender com Jesus e fazer o que Ele nos pede para nós fazermos, não importar o que o outro está fazendo. Lógico, a Bíblia diz: se você vê teu irmão errando, você pode exortar na palavra. Se você não tem como exortar aquela pessoa, então vai orar por ela e vai cuidar de você. A Bíblia diz que você que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, não fique condenando o que caiu, mas se cuide para não cair também. Teve muita gente que um dia condenou o adúltero, pregando contra o adultério, e hoje está no adultério. Então, quando a gente vê outro errado, a gente tem que cuidar de nós, porque você vai dar conta de quem? De você, não é do outro. Amém, Jesus? E às vezes, no que está dando tanta atenção ao caminho do outro, que está esquecendo do seu. Por exemplo, Jesus estava chamando Pedro, dizendo: olha, apacenta minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro para quê? Para lhe dar instruções. Me segue aqui, Pedro. Imagina, você está com uma pessoa e você chama ela: vem aqui, vamos conversar. Ia dar instruções. Pedro estava preocupado com o João, o que ia acontecer com ele. Eu disse: não é você, não é ele, depois eu vou tratar com ele. Aqui é com você, segue-me tu. Quando você estiver preocupado com o outro, você não vai aprender nada de mim. Eu preciso te dar instruções para você fazer as coisas como eu quero. Então isso é a grande lição para nós hoje, ter a sabedoria do prudente. Ao invés de ficar olhando o caminho dos outros, vamos olhar o nosso. Amém, Jesus? Tem crente que tem uma mania de ficar olhando a igreja tal assim, pastor tal assim, o não sei quem assim, vida dos outros, e não olha para a sua vida. Nós temos que olhar para nós. Amém, Jesus? Porque Jesus está nos chamando para segui-lo.